E aí pessoal, tudo bem? Hoje falarei um pouco sobre história antiga. O vídeo de hoje será sobre a conquista da Gália por Júlio César. Em 58 a.C., o período de cônsul de Júlio César havia expirado. Com isso, devido ao primeiro triunvirato, César conseguiu se tornar governador da Gália Cisalpina, e com ela o controle de 4 legiões, com cerca de 22.000 soldados. A Gália era uma região dividida em basicamente 4 partes. Ao sul estava a província romana da Gália Nabornenses. Na costa atlântica estava a Aquitânia. Ao centro estavam os gauleses e ao norte os belgas. César começou a se mover quando a tribo dos Helvétii começou a migração para a Gália. Com mais de 360.000 pessoas, os Helvétii começaram sua migração. Porém, para chegarem à Gália, precisariam passar ou pela tribo aliada de Roma dos Aedui e pela província romana da Gália Transalpina, ou pela rota maior, passando pelas montanhas. Porém, eles preferiram a menor rota. E com os romanos tendo desenvolvido um grande medo por tribos migratórias depois das guerras címbricas, César foi prontamente ajudar seus aliados gauleses. E depois de recrutar mais 2 legiões, César entrou no território dos Aedui e derrotou decisivamente os Helvétii na batalha de Bibracte, com os Helvétii perdendo de 40 a 60.000 soldados de uma força de 60 a 90.000 combatentes, e os romanos perdendo cerca de 5.000 soldados de uma força de 33.000. Com César em constante perseguição, os Helvétii tiveram que aceitar se tornarem um vassalo de Roma, agindo como um estado tampão contra as tribos germânicas. Depois disso, César recebeu uma mensagem de seus aliados gauleses pedindo ajuda contra os Suebi, que era uma tribo germânica que de início havia chegado à Gália como mercenários, e que haviam ajudado a tribo dos Sequani a vencer uma tribo gaulesa aliada de Roma. Roma, estando ocupada com problemas políticos na época, não pôde ajudar seu aliado. Porém, depois disso, o rei Ariovisto dos Suebi começou a conquistar terras na Gália e exigiu 1/3 das terras do Sequani para povoar com suebes. Além disso, os suebes começaram a pilhar terras gálicas, e com os gauleses pedindo ajuda de César, ele prontamente aceitou. Porém, como o rei do Suebe era considerado um amigo de Roma, César tentou usar a diplomacia, porém essa ferramenta falhou. Então, César marchou para enfrentar o Suebe. Depois de encontrar o exército gaulês, os Suebi tentaram voltar à diplomacia, mas sem sucesso. Depois de uma difícil batalha contra os Suebi, os romanos conseguiram uma decisiva batalha com os Suebi, com 30.000 legionários lutando contra mais de 52.000 germânicos. Com isso, os Suebi recuaram para sua tribo, do lado leste do rio Reno. Depois disso, César voltou para sua província para fazer seu trabalho como governador. Porém, com os romanos aparentando serem mais conquistadores e menos apenas como interventores, a Confederação dos Belgi, uma grande confederação de tribos no norte da Gália, começou a mobilizar seu exército, com eles conseguindo uma força de mais de 80.000 guerreiros. Quando César tomou conta desse problema, ele imediatamente respondeu a essa ameaça, recrutando 2 novas legiões. Marchando rapidamente, César conseguiu fazer com que uma das tribos da confederação se rendesse, dando todas as informações sobre essa coalizão. Enquanto César atacava o principal exército dos Belgi, um de seus aliados, os Aedui, fez um ataque de distração mais ao leste, e na batalha de Actium, os Belgi tentaram cortar as rodas de suprimento do exército romano, porém, sem sucesso. E depois de saberem que os Aedui estavam pilhando suas terras, os Belgi recuaram. As tribos pensaram que César iria recuar, porém, com a sua retirada, o trabalho de César de conquistar aquela região havia sido grandemente facilitado. Porém, uma das tribos dos Belgi, os Nervi, se sentiram ultrajados pelas ações de César. Assim, eles fizeram uma colisão de outras tribos com um exército de 50.000 soldados. César foi rapidamente lidar com essa tribo, porém os guerreiros belges não deram batalha fácil a César, com 2 suas legiões quase sendo derrotadas. Porém um ataque pela retaguarda inimiga por 2 legiões lhe assegurou a vitória. Depois disso, os nervos se renderam a César.
No ano 56 a.C., os romanos já haviam tomado controle de toda a Gália por conquista militar ou diplomacia. Porém, uma exceção é a tribo dos Veneti, na Britânia, que com a sua marinha conseguiram com sucesso retardar a conquista romana. Porém, César criou uma frota para derrotar os navios dos Nervi, e assim essa tribo também foi subjugada. Depois disso, as forças romanas derrotaram os exércitos germânicos que tentavam migrar para a Gália. Porém, os rivais políticos de César estavam ficando de saco cheio com as guerras gálicas. Então, para aumentar sua popularidade, César fez o que nenhum outro general romano tinha feito. Ele cruzou o rio Reno para dentro da Germânia. Ele ficou 18 dias no lado leste do rio Reno. Depois disso, ele recuou de volta para a Gália. Depois disso, César resolveu invadir a ilha da Britânia, que tinha uma simbologia mitológica para os romanos, uma ilha desconhecida e cheia de mistérios. Porém, as campanhas de César na Britânia ficarão para outro vídeo. Voltando às guerras gálicas, depois de ficar 2 anos preocupados com 2 sucessivas campanhas da Britânia, César retornou à Gália. Quando retornou, 2 revoltas aconteceram ao norte da Gália, onde os Eburones e os Treveri se revoltaram contra a dominação romana. Os Eburones, sob o comando de Ambiorix, tiveram grande sucesso inicial, destruindo um contingente romano de 7 a 9 mil soldados, que estava estacionado em seu território. Porém, os Treveri foram contidos pelo braço direito de César em suas campanhas na Gália, Labienus, e depois que César chegou na região, ele quebrou o cerco que Ambiorix estava fazendo a par de suas forças, em Bagunçum, e Labienus atacou e derrotou os Treveri. Com sua ofensiva conjunta, os romanos conseguiram derrotar essa revolta, os Eburones sendo totalmente aniquilados como represália. Para estabilizar a situação, César recrutou mais uma região e Pompeu recrutou mais 2 para ajudar César, embora isso só foi o prelúdio para algo muito maior. Em 52 a.C., César foi para a Itália para descalar um problema político. Porém, durante sua ausência, os gauleses se revoltaram novamente sob o comando do famoso comandante gaulês Vercingetorix. Porém, dessa vez eles tomaram toda a parte central da Gália. A rebelião se espalhou rapidamente, e novamente César teve que lidar com uma revolta. Porém, no início, o progresso foi rápido, com os romanos tomando a capital de 2 tribos e derrotando o exército rebelde em Noviodunum, com a infantaria pesada romana saindo novamente vitoriosa no campo de batalha. A tribo dos Bituriges adotaram a estratégia de terra queimada para tentar estrangular o exército romano pelo estômago. Porém, a sua capital de Avaricum foi poupada e César marchou com seu exército para a cidade. Ela foi cercada com os exércitos gauleses comandados por Vercingetorix tentando quebrar o cerco, porém falhando. E os romanos conseguiram tomar a cidade em menos de 1 mês, massacrando 40 mil residentes e recuperando as reservas de suprimentos. Depois disso, César queria dar o ataque final aos revoltosos, antes que a rebelião pudesse chegar a outras tribos. Por isso, ele dividiu seu exército em 2, marchando ao sul para tomar a cidade de Gergóvia, capital dos Arveni, e mandando uma parte ao norte sob comando do general Labienus. Porém, Vercingetorix comprou o suporte da tribo dos Aedui. Com isso, César teve que ir com a maioria de seu exército lidar com essa revolta, já que os Aedui eram a tribo que forneciam suprimentos aos romanos. César rapidamente derrotou os Aedui, conseguindo 10 mil cavaleiros gauleses para seu exército. Porém, quando César retornou para destruir os gauleses em Gergóvia, seu exército, que era apenas para fazer um pequeno ataque ao acampamento inimigo, acabou avançando até a cidade inimiga. Com isso, Vercingetorix contra-atacou com suas reservas, que estavam ao lado da cidade, e os romanos começaram a entrar em pânico e fugir, com César apenas conseguindo prevenir a destruição de seu exército, fazendo uma retaguarda para que os legionários conseguissem fugir. Nessa batalha, os romanos sofreram 6 mil baixas, tendo esta sido uma derrota terrível. Enquanto isso, mais ao norte, Labienus tentou derrotar uma revolta em Lutetia, atual Paris, que era a capital da tribo dos Parisi.
Porém, os gauleses conseguiram com sucesso bloquear os romanos quando estes tentavam cruzar o rio Sene. Com isso, Labienus recuou para Metiliossedum. Com isso, os romanos conseguiram achar uma região para cruzar o rio Sene. Cruzando o rio, Labienus avançou para Lutétia. Porém, os gauleses utilizaram a mesma tática de Vercingetorix e queimaram Lutétia. Recuaram mais ao norte. Dessa vez, os Belovaques se juntaram à revolta e Labienus teve que recuar. Porém, um exército gaulês tentou destruir os romanos ao sul de Lutétia. Porém, os gauleses foram decisivamente derrotados. As forças de César e Labienus se juntaram em Agídenum. Novamente, os aedus se juntaram aos gauleses, revoltosos, fazendo ataques até a província da Gália Narbonensis. Depois disso, César recuou para as tribos perto dos Alpes, para assegurar uma rota de fuga. Porém, os gauleses tentaram atacar os romanos e foram derrotados. Com isso, Vercingetorix recuou para Alésia, com mais de 80.000 soldados, onde uma imensa batalha entre romanos e gauleses se iniciou. César cercou a cidade com muros de madeira com comprimento de 16 km, com trincheiras e torres. Depois disso, ele fez outro muro de 21 km para proteger o primeiro muro e seu exército. Depois disso, os reforços gauleses chegaram na batalha, com um exército de 80 a 100.000 soldados, tendo um pequeno continente sendo derrotado em uma escaramuça. Porém, no dia posterior, os gauleses fizeram outro ataque com parte de suas forças e novamente falharam. E no outro dia, os gauleses lançaram um ataque total contra as defesas romanas, com César sendo pressionado em todas as partes das fortificações. César então usou sua última reserva de cavalaria para atacar a maior concentração de forças gaulesas pela retaguarda. Com isso, boa parte do exército que iria quebrar o cerco de Alésia foi destruída, e o resto fugiu em pânico. Porém, Vercingetorix foi deixado dentro do cerco, e não vendo mais por que lutar, Vercingetorix se rendeu a César. Com isso, a Batalha de Alésia estava acabada, e a maior parte dos líderes revoltosos foi morto ou capturado. Porém, demoraria mais um ano para a Gália ser totalmente pacificada, com César ganhando o resto dos líderes tribais da Gália através de presentes e diminuição de taxas. Assim, a conquista da Gália por César havia acabado. Foi um conflito brutal que durou mais de 7 anos, deixou mais de 1 a 3 milhões de gauleses mortos e mais de 1 milhão de escravizados. Mas com a batalha terminando, outra iria começar. Depois da conquista da Gália, Roma acabaria em uma guerra civil, que destruiria a República Romana e daria espaço ao Império Romano. Porém, isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe um like, se inscreva, ative o sininho, comente aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo e se tiver alguma sugestão também comente aqui embaixo. Se puder, compartilhe o vídeo e tchau!